tratar mais detalhadamente da perspectiva antropológica da destrutividade humana. Vamos dar continuidade à explicação de por que não se trata de uma característica inata à destrutividade e à crueldade, mas sim de um produto da evolução histórica, social e cultural. Fromm vai argumentar que o grau de agressividade varia drasticamente conforme a estrutura da sociedade. Sou Flávio Rodrigues, sou psicanalista, e vamos nos encaminhando para o final da segunda parte do livro Anatomia da Destrutividade Humana. A agressividade nas culturas primitivas pode ser definida como sendo algo importante. Pensar que a agressividade, de certa forma, serve para essas culturas como sendo um comportamento que o ajuda na caça, que ajuda na organização social, mas que não é algo como a gente pensa sobre as culturas primitivas como sendo algo extremamente cruel e destrutivo. Se a gente buscar na etologia para fazer uma análise comparativa, da mesma forma que a gente faz entre o humano e o animal, a gente vai ver que toda vez que a gente compara uma cultura com outra, a gente perde muito daquilo que acontece realmente dentro daquela cultura. Mas é um ponto de partida para que a gente possa pensar como que chegamos hoje a uma destrutividade nunca imaginada, nunca antes imaginada. Então, a etologia nos serve, de certa forma, para essa análise comparativa entre aquilo que é humano e aquilo que é animal. E as culturas que já se organizaram no período paleolítico, depois neolítico, que são culturas que são diferentes e que a gente estranha muito, elas servem para a gente perceber que não existe um traço genético, biológico, que possa dizer que naquelas tribos ou naqueles lugares as pessoas eram extremamente agressivas pela falta de civilização. Então essa palavra civilização, que está muito ligada a um ambiente social conhecido, aquilo que nós somos, vai ter um impacto quando a gente estranha uma cultura que é exótica, que é diferente da nossa. Então, nesse ponto, a gente tem que entender que a leitura feita por Erich Fromm é uma leitura psicanalítica e que ela traz uma parte dela, se sustenta a partir de uma abordagem que ele chamou de sociobiológica, mas que é uma abordagem que vê o processo evolutivo do humano, e das organizações sociais. O Fromm vai destacar que diferentes grupos apresentam níveis de agressividade distintos, e que é impossível atribuir a crueldade, por exemplo, a um instinto universal. Então a agressividade ela não deve ser vista como um traço isolado, mas como parte de uma síndrome que inclui a hierarquia rígida, o domínio, e o início de uma divisão de classes que vai determinar que alguns poucos escolhidos sejam pessoas que comandem e as outras que obedeçam. Então o autor vai citar várias sociedades, inclusive uma sociedade indígena chamada Zuni, onde o comportamento agressivo e competitivo ele é considerado como sendo aberrante, e a cooperação seria uma norma. E isso é importante para a gente entender que existe uma diferença importante entre uma disputa de espaço no Paleolítico e o surgimento das guerras no modelo que encontramos na história atual, a história mais recente. Então, as guerras como uma instituição, ela surge no período antes de Cristo, entre 6.000, 9.000 a 3.000 antes de Cristo, nesse período. Então já tem já um período de assentamento, já um período onde as pessoas
permanecem por mais tempo, né? Então, devido às condições econômicas e políticas, como a necessidade de acumulação, né? Se fala de capital, mas na época não se tinha capital, na época se tinha uma materialidade, né? Espaço, materiais, né? Então havia uma centralização do poder, né? E isso é o que é mais importante para nós na nossa análise aqui. Então, assim, para nossa análise, já que na hipótese de Fromm não se trata de impulso nem biológico e nem psicológico inato, mas sim de uma evolução social, de uma organização e reorganização social, né? Em que a hierarquia começa a se consolidar como sendo algo simbólico, que faz parte de uma capacidade que é humana, que é a capacidade simbólica, mas que não é a origem da agressão, né? A origem da agressão o enfrentamento a partir do momento em que se percebe que os limites podem ser impostos a partir da força, né, a partir do poder. E isso é importante para a gente entender que, quando a gente fala de capacidade simbólica, que é algo extremamente humano, a gente pode falar de cooperação, mas também a gente pode falar de um tipo de agressão que é humana, mas que vai se construindo ao longo do tempo, né? A questão é que a transição entre paleolítico e neolítico vai trazer o controle de grandes populações por pequenos grupos, né? E foi se tornando aos poucos uma lógica, né, de liderança e de domínio, com expansão de território e uso de força. E esses dois pontos, né, que é a expansão de território e o uso de força, a gente tem que pensar que, a partir de certo momento, os assentamentos eles passam a receber mais pessoas e a ficar cada vez maiores, né? E esses lugares com mais pessoas precisam de um tipo de organização. E a questão da linguagem, a questão simbólica, começa a se impor como sendo um traço, né, de reorganização e de organização social. Só que a questão é de quem que faz quem é que é a pessoa, ou quem são os indivíduos, né, os indivíduos que vão fazer essa organização simbólica. E aí a gente tem uma hierarquização, né? Então houve uma mudança de pequenas unidades democráticas, de certa forma, para organizações autoritárias, né? Então a centralização e o controle das minorias pelas minorias hegemônicas, né, passa a ser uma lógica. Então, assim, aqueles que têm maior poder passam a dominar uma quantidade maior de pessoas, né? E esse privilégio é dado a partir de uma compreensão simbólica de que existe um merecimento para estar naquele posto, né? E seja qual for, né? Seja porque é dono da terra, seja por causa que esses assentamentos tinham algum tipo de hierarquização, essa hierarquização foi se organizando de uma forma que esses pequenos grupos comandavam uma grande massa, né? Seja pela força, seja pelo convencimento, né? Então é uma lógica que se tornou o catalisador para o aumento do uso de força e a distorção da agressividade em destrutividade e em crueldade, né? Então esse papel da crueldade e da destrutividade, ele é uma característica que faz com que o poder simbólico que vem junto com isso faça com que as pessoas, de certa forma, aceitem a liderança, né? Então entra em ação, nessa lógica, o papel da exploração, e nesse sentido o controle como uma paixão, né? E o poder de forma o poder como uma forma de governar, né? Então de forma patente, de forma o poder, é a força, né? Então a forma de governar predominante seria o poder, né? Então quando eu consigo organizar legiões e consigo organizar pessoas que em volta de mim
se sintam confortável com a minha liderança, eu passo a exercer meu poder sobre essas pessoas que vão exercer poder sobre as outras, né? E eu consigo ter um controle maior do ambiente social. Então, quando essas estruturas sociais começam a incentivar a exploração de um grupo sobre o outro, as formas de sustentar esse modelo foram se estruturando como uma resposta. E aí que está a questão central da teoria da Erich Fromm. Essa organização de estrutura, que é uma orientação, né? Mas é uma estrutura de organização, né? De organização mental, de responder ao mundo conforme uma necessidade. Então, essa resposta que poderia ser instintiva lá no animal, é uma resposta organizada historicamente, socialmente, né? Então, o Erich Fromm vai chamar isso de orientação social do caráter. Então, o caráter social para Erich Fromm é essa resposta, né, que o humano vai dar, e é a via mais rápida, né? Então, é nesse ponto que o caráter vai funcionar, né, como sendo uma natureza humana organizada ao longo do tempo, né? Então, a resposta mais rápida para o ser humano é a partir do caráter. Só que o caráter é uma organização simbólica complexa, né? Então, esse caráter ele não é uma resposta do DNA, do instinto, da biologia. Ele é uma organização que se dá em determinado tempo e espaço, com determinadas dinâmicas que vão se organizando, desde as dinâmicas individuais do caráter até a dinâmica do caráter social, em que toda uma coletividade vai pensar de forma hegemônica, ou seja, de uma forma muito parecida, né? E a cultura, a ética, todas essas coisas que são criadas vão ser a partir dessa organização e dessa orientação social do caráter. Nesse sentido, existe uma diferença entre as sociedades caçadora e coletora, que é um tipo de orientação, e as sociedades sedentárias urbanas, que é outro tipo de orientação, né? Então, as sociedades caçadora e coletora são menores e, com isso, se tornam mais próximas. Então, as coisas são resolvidas de forma mais rápida, né? Na sociedade de caçadores e coletores, o tipo de economia vai se basear a partir da partilha e da ajuda mútua, porque é um grupo pequeno, né? A ausência de uma propriedade, que a gente poderia dizer assim, de uma propriedade privada, por exemplo, um grupo de 150 pessoas, uma pessoa ser dona de um território, né? Ou seja, de um terreno, né? Construir uma casa. Isso seria inviável, porque eles eram nômades e eles mudavam muito de lugar. Então, a sociedade privada não existe aí como ideia, não existe como subjetividade nem como cognição, né? Não existe o meu, existe o nosso, e essa é a grande questão, né? A vida em natureza, ela dispensaria a ideia de propriedade privada, né? E a natureza é nossa, o uso é nosso, e a gente vai usando, né? Mesmo que a gente tem que pensar assim, mesmo que exista já uma hierarquia, contudo essa hierarquia ela não é uma hierarquia autoritária. Então, mesmo que o uso da força exista, mas isso não é o principal. O principal é a necessidade, né? A necessidade da cooperação como sendo algo que faça com que nós possamos nos unir, né, para sobreviver. Então, Fromm argumenta que o homem não está geneticamente equipado com uma psicologia de domínio e submissão, né? Mesmo que existisse, né? Mesmo que se existisse, por exemplo, a partir de cerimoniais, a partir, por exemplo, de escavação de sepulturas, a gente vai ver que existiam pessoas que eram enterradas com ornamentos e de formas diferentes, mesmo que exista hierarquia, né? A submissão ela não está postada como algo geneticamente desenvolvido, né? Essa é uma adaptação
às ordens sociais posteriores, a capacidade do humano de criar símbolos, de criar simbologias, de criar significado, é que vai fazer com que esses ornamentos seja dado a pessoas que mereçam por algum motivo, né? Seja por escolha dos deuses, seja pela escolha de algo que essa pessoa fazia e contribuía de uma forma precisa, de uma forma mais contundente para aquela tribo, para aquele grupo. Então, assim, a gente pensar que era dado por aquilo que a pessoa contribuía dentro de um ambiente social. Então, são ordens hierárquicas muito próximas, né? E que realmente uma perda, por exemplo, de um guerreiro, ou de um caçador, ou de um curandeiro, ou de uma curandeira, uma pessoa, uma líder. Então a perda dessas pessoas era algo muito importante, então tinha um ornamento, mas não que isso causasse uma dominação efetiva, né? Então, assim, a ideia de que existia uma comunhão, existia uma cooperação, é muito forte dentro da ideia de Erich Fromm e da leitura que o Erich Fromm traz, né? Então ele vai dizer que, por exemplo, existe um mito sobre as sociedades afluentes atuais e a sociedade afluente lá do Paleolítico, do Neolítico, em que Fromm vai dizer que os caçadores, coletores primitivos, eles viviam num estado de agregação, né? Então desafia isso, assim, a gente começa a pensar um pouco, pois mas e aí, como é que era isso, né? Se eles não tinham nada, né? Eles não tinham, né? Como que fazia? E de certa forma tudo que eles precisavam eles tinham a caça, eles tinham a pesca, eles tinham a coleta, eles tinham o lugar para dormir, eles tinham coisas que eles precisavam, e aquilo era o suficiente, né? Então, assim, em comparação a uma sociedade afluente, né, que é a nossa sociedade de consumo, a gente vai ver que essa afluência ela é para alguns e não é para todos, né? Então, e a gente já começa a repensar essa ideia de afluência, né? De ter muito, de ter, né? Então, assim, os recursos na natureza eles são abundantes, né? Então, por exemplo, a produção hoje de alimentos é muito grande, né? A produção de alimentos. Então, só que é regulada pelo mercado, é regulada pelo poder aquisitivo, poder de compra. Então, muito diferente de uma vida em natureza em que a afluência era eu caminho daqui até ali, né, eu coleto, eu levo para minha aldeia, para minha tribo, e ali eu faço a partilha, né? De repente eu fico com algo que eu goste mais para mim, mas vai haver a partilha, né? Então, assim, essa lógica de pensar entre o fato civilizatório e o fato e o fato natural ali de como que era, né? Traz uma reflexão um pouquinho diferenciada, né? Sobre o que é civilização e afluência e o que é necessidade e urgência, né? Então, a necessidade e urgência é a alimentação, o descanso, o sono, o lazer, que de certa forma tudo isso eles tinham, né? Então, Fromm vai acreditar que existia uma mudança entre o contato com a terra, o contato com a natureza, e aí ele vai dizer dessa mãe, da terra mãe, então, de um matriarcado para um patriarcado, né? Então existe uma mudança aqui de lógica, né? Em que existe um acolhimento pela terra, pela natureza, e depois essa expulsão, né, do homem em relação à terra. Claro que essa ideia a gente tem que pensar que Erich Fromm pensava a partir da sua própria criação, do seu próprio desenvolvimento intelectual que vem dos escritos judaicos, né? Então, a partir de Bachofen,
Eric Fromm comenta que o espírito de afirmação à vida, ele é algo que está na nossa capacidade de cooperar. Então, Fromm vai mencionar sobre a teoria de Eberhofen que as sociedades neolíticas elas seriam sociedades matriarcais e que seriam caracterizadas por uma menor destrutividade, e aqui a gente começa a pensar sobre a agressão e sobre o aspecto central da agressão, né, que seria como que se desenvolveu a agressão no humano, né, como que se desenvolveu, né, e aí seriam características de uma menor destrutividade. Então, sociedades matriarcais seriam menos destrutivas, né? Então, e teriam um espírito maior de cooperação. Tá? O ponto principal da análise aqui é que o uso do intelecto na agressão faz com que o animal humano se torne extremamente perigoso, né? Mas quando o Eric Fromm fala isso, ele fala da questão da expulsão, né? De certa forma, esse patriarcado seria o uso da força, né? E a mulher não, da coletividade, né? Então, a revolução urbana ela foi feita a partir do domínio. Embora esses assentamentos eles iniciem de uma forma organizada, né? A gente vai ver que um grupo, né? um grupo, ele vai dominar os outros grupos, né? Então, esse domínio que é pela força, né, é a vitória de uma mentalidade competitiva que se tornou a forma como usamos a nossa agressão ou o nosso comportamento agressivo, né? Então, esse comportamento agressivo, ele não é uma regra biológica, no sentido de que Eric Fromm coloca, mas ele é uma transformação daquela agressão adaptativa para uma agressão maligna, né? Então, o comportamento ele se torna um comportamento destrutivo, né? Então, ele perde o contato da realidade. Por que ele perde o contato da realidade? Porque a partir do momento em que se usa a questão da significação, do intelecto, da razão para destruir, né, o contato com a realidade, aquilo que vivia esses povos nômades, né, buscando recursos para viver, né, que a gente vai dizer, mas eles sobreviviam? Não, eles viviam, né, e aí a gente vai começar a repensar se realmente é necessário os nossos utensílios que a gente tem hoje para que a gente possa sobreviver, ou para que a gente possa viver. Então, basta a gente pensar nas guerras do século XXI, que a gente vai ver que não é pela sobrevivência, não é por nada disso, é apenas uma questão de poder e de como que a gente pode comandar o mundo a partir de uma lógica, né, totalmente mercadológica e mercantil. Então, assim, a história da civilização, ela por si só nos demonstra, né, que a agressão adaptativa ela se desloca no humano como uma agressão maligna, né? E a destrutividade, a crueldade, elas são essa característica humana que ela vem junto com o processo civilizatório, né? O processo de sedentarismo. E aí começa a haver um tipo de lógica né, em que a coletividade maior já não é mais pensada, mas assim, a partir da hierarquização. A gente não pensa na nossa coletividade, a gente pensa como que vamos sustentar o rei, como que o imperador vai ser sustentado, ou como aquele mandatário lá vai ser sustentado, né? Então, assim, embora a extrapolação das ideias de Eric Fromm, né, a gente vai pensar aqui, né, de uma forma, dar um passo atrás e pensar que existe um tipo de organização interna, né, uma internalização do ambiente social, em que a gente vai ter um tipo de lógica, e essa lógica é muito difícil da gente contornar ela, a não ser com uma mudança cultural muito grande, né? Então, a destrutividade maligna ou a agressão maligna, ela é um subproduto das condições humanas
sociais do desenvolvimento histórico, cultural do humano, e não uma característica inata ou uma pulsão inata ou qualquer coisa desse tipo, né? A gente vai voltar com o próximo livro, com o próximo... nós vamos voltar com uma pequena explicação sobre essas culturas que Eric Fromm falava, e vamos discutir um pouco mais sobre a agressividade humana.